Olá, que tal? Shalom, Aleichem, a paz seja com todos. Em nome do Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, o nome de Jesus em hebraico. Nós outros vamos agora estudar um pouquinho e vamos falar um pouquinho do que passou nele primeiro siglo. Esse amigo que vos habla, pastor Rony Roy, da Congregação Israelita Natsiri, Nazarena. Vamos acompanhar esse estudo muito importante. Queria compartilhar com vocês para que você pueda estudar esta semana. Crentes em Yeshua nele primeiro siglo. Vamos a ver o que passou nele primeiro siglo. Vamos sumergir-nos nele primeiro siglo. Porque se queremos avivar nossa fé, se queremos estudar a Bíblia como já é, temos que volver ao primeiro siglo. Vamos acompanhar nele primeiro siglo o que passou. O apóstolo Pablo ia à sinagoga a compartilhar as boas novas del Messias. Capítulo de Hechos, capítulo 9, versículo 20. Eu estou aqui com a Bíblia, Novo Testamento em hebraico, o código real. Se você queira baixar, depois eu vou deixar o link para que você possa baixar gratuitamente e imprimir o Novo Testamento gratuitamente, não precisa pagar, tá bem? Vou te regalar esse Novo Testamento em hebraico, traduzido para o espanhol. Então vamos já, vamos estudar um pouquinho, para não perder tempo e não ser muito largo o vídeo. No capítulo 9, versículo 20, disse assim, vou até marcar aqui como marcador, 9, 20. E em seguida, predicava a Yeshua em las sinagogas, dizendo que este era servo de Elohim, de Adonai, de Deus. Então, você vê que lá a palavra começou a ser predicada dentro das sinagogas. Por que sinagogas? Porque naquela época, no primeiro siglo, não existia a palavra igreja. A palavra igreja vinha a existir com os gregos, ok? A palavra eclésia vinha a existir quando as buenas notícias, o evangelho foi levado para os gregos. Pero com os judeus era sinagoga, ok? Então vamos recapitular. E no primeiro siglo não falava Jesus, não falava Jesus. O nome de Jesus começou a ser falado no século XV. No século XV, por que não habla Jesus os judeus? Os judeus não falam o nome de Jesus porque não existe no alfabeto hebraico a letra I. A letra J, Merot, dizendo, a letra J não existe. Hasta hoje não existe a letra J no alfabeto hebraico. Então, ellos habla Yeshua, que significa Adonai es la salvação, ok? Bueno, vamos seguir. No capítulo 13 de Hechos, versículo 5, 13, 5. Você pode conferir, abrir sua Bíblia aí. 13:5 disse assim, e chegando ellos a la Salamina, exponiam a palavra de Deus em la sinagoga de los judeus. Então você vê que ellos exponiam Pablo, como Pablo era um judeu, ele entrava nas sinagogas e predicava a palavra de Deus para os judeus, Pablo. E tinham também Juan, que é Iohanan, em hebreu, de ajudante. Era o auxiliar. Juan era o auxiliar de Pablo, em aquele entonces. Seguindo. E ele mesmo nos exortava a compartilhar as boas novas ao judeu primeiro. Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Romanos 1, no 16, disse assim, eu tenho cá, Romanos
1:16. Seguindo. Romanos 1:16. Porque não me avergüenzo desta promessa de la redención, porque es poder de Deus para la salvação a todos aqueles que creem. Todos que creem é poder. E ao judeu primeiramente, e também ao grego. Então você vê que a palavra começou com o povo judeu. E muitos falam que os judeus negaram Yeshua, negaram o Messias, e se foram os discípulos. E o Evangelho, as boas notícias, foram levadas para todos os judeus. E eles aceitaram, sim. Eles aceitaram. Os judeus dos primeiros séculos aceitaram, sim, o Messias. Tanto é que nós vamos ver agora que há que muitas pessoas pensam que é muito difícil uma pessoa judia aceita Yeshua, não lo é. De hecho, foram muitos judeus que creyeron em Yeshua no primeiro século. A prova está aí, muitos judeus. Por quê? Pablo era judeu, tinha cidadania romana, mas ele era um judeu. Por exemplo, eu sou brasileiro, pero tenho a cidadania uruguaia, mas continuo sendo brasileiro. Ok? Bueno, Yeshua, no capítulo 2, versículo 41 de Hechos 2:41, disse assim, ó. Vamos a ver o que aconteceu no Pentecoste. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 41. E assim, os que receberam sua palavra foram purificados. E se añadiram aquele dia 3.000 almas. 3.000 almas aceitaram o Messias. Recordando que a festa de Pentecoste, o que é a festa de Pentecoste? Muitas pessoas não conhecem porque se celebra a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste se celebra porque eles agiram em Jerusalém, estava comemorando o recebimento da palavra. Assim como os filhos de Israel comemoraram no Monte Sinaí o recebimento das leis, da palavra do Criador, quando Adonai escreveu em pedras e deu a Moisés, eles celebravam o recebimento da Torá. E no livro de Hechos de los Apóstolos, o mesmo. Todos estavam celebrando o recebimento da Torá. Estavam celebrando também o recebimento da palavra. Eles receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, mas também estavam celebrando com alegria, com gozo, a palavra de Elohim, de Deus, que estava sendo levada a todas as pessoas. Então, no capítulo 2, versículo 47, 2:47, diz assim: alabando a Deus, alabando a Adonai, Yahweh, e tendo favor com todo o povo, mientras Yahweh aumentava a cada dia o número de los que iba sendo añadidos. Então, cada dia estava crescendo o número de crentes do Messias. Essa história que os judeus não creem no Messias é um invento dos próprios romanos. Para hoje existir o antissemitismo em todo o mundo. Então, seguindo no capítulo 4, no versículo 4. 4, versículo 4, no livro de Hechos. Pero muitos de los que oyeron su discurso creyeron, e o número de los varones eram como 5.000. Então, em outras palavras, 5.000 judeus aceitaram o Messias de Israel. 5.000 judeus. Então, se nós vimos aí que em Pentecoste foram 3.000, e aí
no livro de Hechos, no capítulo 4, versículo 4, 5.000 pessoas creram, todos judeus, porque ambos estavam em Israel. Bueno, capítulo 6, versículo 7. 6, versículo 7, já estou marcando como marcador. Olha o que disse aqui. E lá a Torá, a lei, iba sendo conhecida, quer dizer, as instruções do Criador iba sendo conhecida, e o número de los discípulos se multiplicavam grandemente em Jerusalém, e o número de hebreus, quer dizer, de hebreus, sacerdotes, creiam e obedeciam. Então quer dizer, muitos, até mesmo sacerdotes daquela época, estavam crendo e obedecendo nos mandamentos. Ok? Vamos seguir então. Hechos no capítulo 9, versículo 31. 9, 31. Estou marcando aqui. 9, 31. No 9:31 diz: Então, os que formavam parte do sacerdócio temiam por la paz por toda a Judeia, Galileia e Samária, e eram edificadas anclas do amor, del temor, e se multiplicavam los consolados por el Espírito Santo, Ruach HaKodesh. E Pedro visitava os judeus piedosos em Lud. Então você vê que muitos judeus estavam se convertendo, estavam aceitando ao Messias, porque ambos já praticavam o judaísmo, guardavam os mandamentos, pero eles começaram a crer nele Messias para a salvação. Ok? No versículo, capítulo 9, capítulo 11 agora, 11, paramos no 11. 11, 19 a 21. Hechos 11, 19 a 21. Vamos já, 19 até o 21. Vamos seguir. Agora bem, a causa da persecução que houve, motivo de Estevão, os expatriados passaram hasta Fenícia, Chipre, Antioquia, e não hablando a nadie a palavra, senão solo a los judeus. Quer dizer, solo os judeus estavam recebendo a palavra naquele entonces. Pero havia entre eles uns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e hablaram também. E os judeus, assimilando a cultura grega, anunciando a Yeshua, ao Adão, ao Senhor Yeshua, e la mano de Adonai estavam com eles. E grande número creu e se converteu a Adonai. Então você vê que os judeus iam se convertendo e eles também iam anunciando a salvação do Messias e Yeshua. Então muito interessante. No capítulo 15, versículo 5. Vamos seguir. 15, versículo 5. Pero alguns de la secta de los fariseus que haviam creídos se levantaram dizendo: é necessário circuncidar e mandá-los que guardar a lei de Moisés? E se reuniram os apóstolos, os ancianos, para conhecer este assunto. A um que significa que los sentiu que havia hecho sua conversão ao Deus de Israel por meio de Yeshua HaMashiach. Yeshua era o Mashiach e por meio de ele anunciava o arrependimento e o perdão de pecado para as nações. Então você vê que hasta os fariseus creyeram. Naquela época,
havia dois tipos de fariseus. É bom entender. Os fariseus que eram a favor de Yeshua, do ministério de Yeshua, e os fariseus que eram contra o ministério de Yeshua. Então, era comum, é comum nos judeus, ao 8º dia do nascimento, ser circuncidado. É muito comum, é uma cultura do povo de Israel, como Abraão. Abraão, ele era um hebreu e ele circuncidou depois dos seus 99 anos. Seus 99 anos. Abraão demorou algum tempo para ser circuncidado. Então, a circuncissão é o último passo para a conversão. Nós outros não vamos entrar nesse assunto, mas é o último passo pela circuncissão do homem. Tá? La mulher hace a circuncissão do coração. Ok? Outro dia vamos entrar mais nesse tema. Bueno, Hechos no capítulo 21, versículo 20. Milhares de judeus creyeron. 21, versículo 20. 21, versículo 20. A ver? Aí está. Quando eles oyeron, glorificaram Adonai, a Deus, e lhe dijeron: já vês, irmão, quantos milhares de judeus há creído, e todos são celosos, observantes pelos mandamentos, pela lei. Então quer dizer, além de eles já guardarem a lei, eles também aceitaram o Messias como Senhor e Salvador de suas vidas. Então está aí o estudo do primeiro ciclo. Eu queria que você está acompanhando, compartilhe e também estudasse. Aunque em sua Bíblia você não vai ler como eu estou lendo, porque a maioria das Bíblias não foram fieles ao hebreu, foram traduzindo para vários idiomas, do hebreu para o grego, do grego para o latim, alemão, inglês, espanhol, português, e foram perdendo sua essencialidade. Então, quando você encontrar Jesus é Yeshua, o nome verdadeiro é Yeshua, quando você encontrar Espírito Santo é Ruach HaKodesh, quando você encontrar a palavra Evangelho é Buenas Nuevas, quando você encontrar a palavra Messias a palavra Cristo significa Messias, e assim vai. O mundo vai aprendendo e estudando. Eu quero desejar a todos um shalom e que você venha desfrutar deste estudo, que Adonai pueda bendecir sua vida e sua família. Queda aqui meu carinho, meu abraço a todos os amigos aqui de Uruguai, de Bolívia, de Chile, de Equador, de Venezuela, Peru, todos os países que hablam a língua hispana. Um grande saludo e também nossos irmãos brasileiros que podem também estudar e aprender. Tá bem? Um shalom aleichem, a paz seja com todos, desse amigo que vos habla, pastor Rony Roy, da Congregação Israelita Natsiri Nazareno. Shalom e hasta o próximo estudo.